Bom, queridos, o pastor Nilson passou para mim a palavra de hoje, e quando ele me convidou, eu comecei a conversar com Deus, né? Falei, e aí, Senhor? Qual que é o assunto que o Senhor quer tratar com a igreja? Amém. Aí naquela mesma noite, Deus me deu um sonho, né? Eu não costumo muito sonhar, e se eu sonho, não lembro mais ou menos. Mas aquela noite eu sonhei, foi um sonho bem rápido, mas ficou marcado. Porque é como se eu estivesse num consultório, ou numa sala de exames, assim, e tinha uma mesa com um computador, né? E tinha uma cadeira dessas de rodinha, de frente com o computador, não tinha ninguém nessa cadeira. E estava eu, um pouco mais para trás, e estava um dos meus filhos, não lembro se era o mais velho, se era do meio, ou o Arthur, mais novo, né? Não lembro qual deles estava. E de repente, nós vimos essa cadeira se movimentar, sozinha, né? Então, a gente viu aquilo, e a gente sente, né, quando a gente vê algo assim sobrenatural, o que a gente sente? Primeiro a gente sente um arrepio, né? Fala, puxa, uma cadeira se movimentando sozinha, né? O que será que é isso? Será que é um espírito que está aí? Será que é um anjo? Será que é um demônio? O que será que está acontecendo aqui? E eu acordei com esse sonho, né? E eu comecei a meditar então, falei, que será que é isso? E aí veio, né, a palavra sobrenatural, sobrenatural. Aí eu falei, bom, então, acho que Deus quer que eu fale sobre algo que não é comum, né, nós vivermos no nosso dia a dia, algo sobrenatural. Aí eu já pensei logo assim, falei, sobrenatural? Livro de Apocalipse, está cheio de coisa sobrenatural, né? E eu nem gosto do livro de Apocalipse, né? Então, inclusive, estou ministrando aula sobre o livro de Apocalipse. Quem ainda não conhece o meu canal no YouTube, né? O Gospel Tech 3,16. Por que 3,16? De João 3,16. Amém? Então, Gospel Tech 3,16. Então, lá tem vários cursos que eu ministro da palavra de Deus. Aí eu falei, bom, então eu acho que eu vou falar sobre o quê? Vou falar acho que sobre a volta de Jesus, né? O arrebatamento da igreja, falar sobre o milênio, sobre período de que a igreja vai ser perseguida, né? Quando abrir os selos, ou quando tocarem as trombetas, o juízo parcial de Deus. Mas aí não foi nada disso, né? Deus falou comigo, falou assim, olha, deixa o Apocalipse para os seus estudos, né? E vamos falar de outra coisa. Vamos falar de um Jesus como cordeiro, né? Como um Jesus que através do dia a dia dele, que ele viveu aqui nessa terra, e dos exemplos que ele deu, e dos milagres que ele fez, acaba nos ensinando muitas coisas em nossa vida. Eu falei, amém, amém, Senhor. Mas e aí, qual o sobrenatural? E aí veio na minha mente assim algo que impactou meu coração, né? Que foi aquela passagem de Pedro andando sobre as águas, né? O que mais sobrenatural a gente poderia escolher de uma pessoa andar sobre as águas? Bem, então hoje nós vamos falar sobre isso, andando sobre as águas para viver o sobrenatural. Amém, queridos? Então fala assim comigo, eu devo andar sobre as águas para viver o sobrenatural. Glória a Deus. Bom, hoje nós não temos ninguém no Data Show, né? Eu coloquei só a imagem aqui em cima, mas nós vamos aí abrir nossas Bíblias ou nossos aplicativos no livro de Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículos 22 ao 32. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim
de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. E andando sobre as águas ainda. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo, ambos para o barco, o vento cessou. Amém, queridos? Feche os olhos para nós orarmos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, podendo ouvir, ó Senhor, a Tua voz, podendo te adorar, podendo te louvar, ó Deus, podendo aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que nesta noite realmente o Senhor venha trabalhar, Senhor, nos nossos corações. Que o Senhor venha ministrar a porção que o Senhor já reservou para cada um de nós nessa noite, ó Deus. Que as palavras que nós ouvirmos aqui, Senhor, elas possam ficar gravadas realmente na nossa alma, na nossa mente, e que nós possamos viver cada uma delas no nosso dia a dia, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, esse texto nos fala de algo que aconteceu e foi sobrenatural. Só que antes de eles viverem essa parte de ver Pedro andando sobre as águas, eles já tinham vivido algo sobrenatural. Amém? Se nós voltarmos um pouco no capítulo 14 de Mateus, nós vamos ver que depois que Jesus recebeu a notícia que seu primo, João Batista, tinha sido morto, decapitado, a palavra nos diz que ele se retirou e foi para um monte com seus discípulos. E o povo, sabendo que Jesus estava indo para este monte, a multidão o seguiu. Amém? E ali ele começou a falar com a multidão, tal, e chegou determinado tempo, determinada hora que os discípulos chegaram em Jesus e falou: mestre, despede essa multidão, porque já está ficando tarde e nós não temos o que dar de comer para eles. Porque segundo o relato da Bíblia, só de homens eram mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Então realmente era uma grande multidão. E aí Jesus falou: não vamos despedi-los, vamos alimentá-los. E aí os discípulos perguntaram: mas de que forma? Jesus falou: o que vocês têm aí? O que vocês têm aí? E um deles falou: temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Amém. É isso aí que vai alimentar todo o povo, toda a multidão. Aí Jesus fez o quê? Agradeceu, orou e mandou o povo sentar, né, na relva, na grama lá, e os cestos milagrosamente foram se enchendo de pães e peixes. E a palavra nos diz que aqueles pães e aqueles peixes alimentaram toda a multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Isso é algo sobrenatural ou não é? É algo sobrenatural, né? Então os discípulos já tinham acabado de ver algo sobrenatural acontecer, né?
E aí Jesus fez o quê? Falou para eles assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês pegam esse barco aqui, e vocês vão atravessar uma parte desse lago, que é o lago lá de Gerezim, e aí vocês vão até aquela borda lá, e eu pesquisei, e esse trajeto que eles iam fazer de barco, ou que eles fizeram de barco, era um trajeto de aproximadamente de 5 a 6 quilômetros, né? 5 a 6 quilômetros. Só que nós vimos o quê? Que a palavra nos diz que o vento estava contrário a eles. O vento estava contrário a eles. Então, eu nunca fui num barco remando, né? No rio, ou seja lá onde for. Mas eu creio que para você, num barco, cruzar um trecho de 5 a 6 quilômetros, deve demorar o quê? 1 hora? Por aí. Mais 1 hora remando. Bom, é por isso que eu falei que eu não sei quanto tempo demora. Mas o que eu sei é que Jesus, quando despediu os discípulos, ele mandou eles entrar nesse barco, ir para aquele outro lado, nesse trecho, era tarde ainda, não era nem noite. Eu creio que era umas 4, 5 horas da tarde, ok? E depois, quando Jesus vai até eles, né, e a palavra nos diz que eles já tinham navegado cerca de vários estádios, né, cada estádio é 200 metros mais ou menos, então eu creio que eles estavam mais ou menos no meio ainda da caminhada, uns 3 quilômetros só. E depois de quantas horas? Vamos supor que eles começaram às 5 da tarde. Jesus encontrou eles, era mais ou menos umas 4 da manhã. Quase 12 horas eles estavam remando, quase 12 horas. Agora você imagina uma pessoa remar 12 horas, com vento, com onda batendo no barco, deve ser algo muito desgastante. Então os discípulos ali naquele momento, que Jesus foi até eles, e apareceu ali, eles já estavam desgastados, amém? Estavam cansados, estavam desgastados, e realmente quando Jesus apareceu, eles acharam que era o quê? Primeira coisa que eles acharam, um fantasma. 4 da manhã, 3, 4 da manhã, você ali, lutando contra os ventos, lutando contra as ondas, e de repente aparece um vulto ali, no meio do lago, andando por cima. O que você imaginaria se fosse você? Né? Então, algo sobrenatural que estava acontecendo. Então, o que é sobrenatural? Porque muitas pessoas, às vezes, quando vão falar algo, vão pregar, vão ensinar, falam, não, você tem que viver o sobrenatural de Deus. Você tem que viver o sobrenatural de Deus. Mas o que é o sobrenatural? Sobrenatural é tudo aquilo, que é além do natural, ou seja, é o que não pode ser explicado pelas leis que nós conhecemos, que é as leis da natureza, as leis da ciência, as leis da física. Então isso é o sobrenatural. E aí, será que todos nós já vivemos sobrenatural? Será que todos nós já vivemos sobrenatural? Alguém aqui já viveu algo sobrenatural? Só a irmã Ana? A irmã, vem dar o depoimento aqui. Queridos, eu achava realmente que ia acontecer isso, amém? Se você perguntar para mim, você já viveu algo sobrenatural? Olha, pelo menos a minha mãe me conta que quando eu tinha, acho que uns 4 anos de idade, eu não lembro, tá, irmãs? Mas minha mãe me conta e ela fala que foi verdade isso aí. Que minha avó estava passando roupa, com ferro, estava passando roupa já há algum tempo ali, o ferro estava bem quente. E eu estava perto ali, da onde ela estava passando roupa, e o ferro, minha avó desequilibrou, o ferro estava caindo. E eu, como estava muito perto, eu aparei o ferro com as 2 mãos. Assim. E aparei o ferro e fiquei segurando o ferro com as 2 mãos. E minha mãe ficou desesperada e foi correndo lá, porque ela estava perto também. E foi ver. E nada, queridos. Não queimou a minha mão. Não queimou a minha mão. Eu já vi queimadura de mão
alguns anos atrás, um casal de colega nosso, também irmãos de igreja, estava na minha casa, que eu morava, a gente estava fazendo um churrasco, né? E era essas churrasqueiras prontas, né? E ela tem aquela gaveta, que é do carvão, para você retirar o carvão depois. E a gaveta era de inox, aço inox. E já estava ali, tinha acabado, acho que de assar carne, eu estava assando a carne, e estava muito quente aquilo ali. E a filhinha dele, infelizmente, olha, foi segundos de descuidado, ela foi, e ela ainda, acho que não andava direito, ela andava meio que aparando nas coisas, né? Ela foi, aparou a mão dela, ali naquela gaveta. Olha, foi horrível a queimadura, horrível. Então, esse motivo de segurar o ferro com as mãos, eu acho que foi algo sobrenatural. Por quê? Porque as leis da física e da ciência não explicam. Porque se fosse algo normal, tinha queimado também a minha mão. Amém? Mas nós vamos ver, né? Por que eu estou insistindo tanto no tal do sobrenatural? Por quê? Porque Deus mandou falar sobre o sobrenatural. E a gente vai ver que, vocês vão entender onde eu vou chegar, que nós temos um sobrenatural. Todos nós temos um sobrenatural para alcançar. Todos nós, né? Apesar de você às vezes falar, poxa, mas será que eu vou ver a água se transformar em vinho? Será que eu vou ver uma botija de azeite encher vários tonéis sem cessar, né? Será que eu vou ver um cego ver? Será que eu vou ver um paralítico andar? Será que eu vou ver alguém ressuscitar na minha frente? Porque tudo isso são coisas sobrenaturais que Jesus fez. Amém? Então, dificilmente, né, queridos, nós vamos ver isso. Somente se Deus realmente quiser que a gente passe por isso e veja, né, para aumentar a nossa fé. Mas o sobrenatural, no resumo, é isso, né? E esse evento de Pedro andar sobre as águas, e depois, a hora que Pedro e Jesus estavam no barco, acalmou o vento e acalmou tudo, as ondas, desafiou as leis da física, né? E também vemos aqui o poder de Jesus sobre a natureza. O poder de Jesus sobre a natureza. Amém? E aí, diante dessa passagem, né, o que ela pode nos ensinar? Para nós andarmos sobre as águas das nossas próprias tempestades. Amém? Aqueles discípulos estavam lá e Pedro andou sobre águas de tempestades. E a nossa vida? Nós também temos tempestades em nossas vidas. Amém? Nós temos dificuldades, temos problemas, temos tristezas, temos angústias, né? Às vezes temos pessoas queridas ao nosso redor que estão enfermas. Então são tempestades que nós vivemos em nossas vidas. E assim como Jesus chamou Pedro para ir até ele, para viver o sobrenatural, Jesus também nos chama para sair do nosso barco. Jesus nos chama para nós sairmos da nossa zona de conforto. Amém? Então, por que Pedro, né, foi o único ali a falar, Senhor, se é tu mesmo que está aí, me chama para ir contigo por sobre as águas? Tinha mais discípulos do barco, não tinha? Por que somente Pedro é que teve essa ousadia? Somente Pedro teve essa coragem, né? Pedro teve o quê? Uma fé ousada. E Jesus disse o quê então para ele? Venha, amém? Agora, será que por Pedro ser ousado, por ele ter essa coragem, por ele ter se arriscado, será que nós devemos condenar os outros discípulos que ficaram no barco? Será que nós devemos condenar? Falar, olha, o Pedro estava corretíssimo. Agora os outros discípulos não estavam.
né? Não, eu creio que não. Por quê? Porque, apesar dos outros discípulos estarem ali com medo, no meio da tempestade, eles estavam meio que seguros, pois eles ainda estavam no barco, eles estavam dentro do barco, amém? Estava ali na sua zona de conforto, né? Mas Pedro é aquele cara que sempre queria resolver toda a parada, né? Ele falou para Jesus que jamais ia negar Jesus, tal, podia vir o que fosse, todas as perseguições, e daqui a pouco negou, né? Quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Sacou da espada, cortou a orelha lá do soldado. Então Pedro, a gente fala que tinha um temperamento muito explosivo, né? Pedro tinha um temperamento muito explosivo, e por isso eu creio que ele mais agia do que ficava analisando a situação, ficava pensando. Era a personalidade de Pedro era assim, né? Então, Pedro naquele momento ele foi o quê? Audacioso, né? Ele foi audacioso. Então, a fé de Pedro naquele momento foi maior do que a sua dúvida. Amém? A fé de Pedro naquele momento foi maior que a sua dúvida. E nós? Quantas vezes nós somos convidados, nós somos chamados a sair do nosso barco? O barco das nossas vidas. O barquinho que está ali nos dando uma zona de conforto, né? Apesar de eu ver as tempestades ao meu lado, as ondas batendo, mas eu falo, não, está acontecendo tudo isso ao meu redor, mas aqui aonde eu estou, no meu cantinho, nesse barco aqui, ó, está tudo bem. O barco não vai afundar, né? E às vezes o Senhor nos chama para dar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo, né? Assim como Pedro saiu do barco, a palavra diz que Pedro saiu do barco e deu seu primeiro passo. Nós também temos que dar o nosso. E o que pode ser esse primeiro passo? Para que o Senhor está nos chamando para sair dessa zona de conforto? Talvez um novo desafio profissional, uma nova carreira, um novo emprego, né? Às vezes quando o pastor chega em você, te dá um desafio novo para você servir na igreja, te dá uma responsabilidade na igreja, é um desafio, né? Vai sair da sua zona de conforto. Talvez seja uma reconciliação com um parente, uma reconciliação com um amigo, talvez uma reconciliação com seus filhos, com uma pessoa muito querida, amém? Então nós temos muitas chamadas de Cristo para sair do barco, só que muitas vezes nós falamos, não, eu quero ficar aqui porque aqui está bom, mas nós temos que responder, queridos, se nós quisermos viver o sobrenatural de Deus, se nós quisermos viver o sobrenatural de Deus, nós temos que responder o chamado de Jesus, nós temos que obedecer o chamado de Cristo, porque é o chamado de Cristo que nos leva a viver o sobrenatural, amém? Então vamos repetir isso, a obediência ao chamado de Cristo é o que nos leva a viver o sobrenatural, amém? Então esse é o primeiro ponto aqui, né, desse ensinamento, que Jesus nos chama para sair do barco, Jesus nos chama para sair da zona de conforto, né? E o segundo ponto é o quê? O segundo ponto, depois que nós sairmos do barco, nós demos o primeiro passo, é manter o nosso foco, manter o nosso foco em Jesus, né? Porque Pedro começou a andar sobre as águas, e isso já foi o quê? Um milagre, né? Foi algo sobrenatural. Ele estava ali desafiando a lei da gravidade, estava fazendo o impossível. Mas aí, se a gente pegar o versículo 30, né, que nós lemos, o que está escrito no versículo 30? Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O que aconteceu naquele momento para Pedro afundar? O que será que aconteceu? Ele perdeu
o foco. Porque enquanto ele estava com seu foco em Jesus, ele estava mirando Jesus e não estava se importando com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, né? Naquele momento as circunstâncias eram o quê? Era o vento forte que estava batendo e as ondas. Aí a fé dele vacilou, né? E o medo dominou ele. Então, muitas vezes em nossas vidas, essas ondas e ventos, né, que nós vivemos também, todos vivem, né? Momentos de pressão, momento de dúvida, incerteza, problemas financeiros, problemas de saúde. Então, quando nós estamos vivendo todos esses problemas, e aí nós resolvemos tirar nossos olhos de Cristo e começar a colocar o nosso foco nas circunstâncias que estão ao nosso derredor, o que acontece? A gente também começa a afundar. Amém? Então, assim como Pedro olhou para as circunstâncias, tirou o foco de Cristo e começou a afundar, na nossa vida não é diferente. Se nós estivermos vivendo problemas de saúde, problemas financeiros, e nós começarmos a nos desesperar e não procurar ajuda, o que vai acontecer? Cada vez nós vamos nos afundando mais e mais, né? Então o nosso foco tem que estar em quem? Cristo, né? Nosso foco tem que estar na palavra de Deus, na promessa de Deus, e nós não podemos medir o quê? O tamanho do nosso problema. Amém, queridos? Não tem nenhum problema na nossa vida que seja maior que o nosso Deus. Não tem nenhum problema na nossa vida, não tem nenhuma barreira que a gente não possa passar, se Jesus estiver no nosso barco. Amém? Então, o nosso foco é quem determina a nossa vitória. É o nosso foco que vai determinar a nossa caminhada, a nossa chegada até o nosso objetivo final. Então, o nosso foco que determina a nossa firmeza. Amém? Então, sem o foco em Cristo, eu não tenho firmeza. Sem o foco em Cristo, a minha fé vacila. Sem o foco em Cristo, eu começo a ter medo. E aí, eu começo a afundar. Então, vamos repetir assim: nosso foco determina nossa firmeza. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vimos é que nós temos que ouvir o chamado de Cristo e sair do barco. E o segundo ponto é o quê? Manter o foco em Cristo. E o terceiro ponto? Se eu falhar, e se eu falhar como Pedro falhou? E se eu vacilar como Pedro vacilou? Se eu deixar as circunstâncias serem maior que a minha fé em Cristo? O que eu devo fazer? Eu devo pedir socorro a Cristo. Amém, queridos? Se eu falhar, eu devo pedir um socorro imediato a Cristo. No momento que Pedro, ele fica com medo, ele começa a afundar, a palavra nos dá essa certeza que Pedro não demora, Pedro não hesita. O que Pedro faz? Ele tenta se salvar sozinho? Pedro, a hora que começa a afundar, ele tenta se salvar sozinho? Não. O que ele faz? Ele clama: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E o mais sobrenatural é o quê? Que mais nós podemos amar e confiar? É a resposta imediata de Jesus. A resposta imediata de Jesus em salvar, em ajudar Pedro. No versículo 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Assim que Pedro começou a afundar e clamou o nome de Jesus, Jesus imediatamente o socorreu, estendeu sua mão. Então Jesus, ele não repreendeu Pedro por sua falta de fé, antes do quê? Antes de estender a mão e salvar. Jesus primeiro salvou Pedro e
depois que ele fez a repreensão. Amém? Homem de pequena fé. Mas antes de repreender, ele fez o quê? Estendeu a mão e salvou. E isso nos mostra o quê? A graça, a misericórdia e o amor de Cristo. Amém? Como Cristo é gracioso, como Cristo é misericordioso e amoroso para com a gente. Eu acho que quase todos que têm filhos aqui já passaram por essa situação, né? Quando o filho quer começar a aprender a andar de bicicleta. E aí você compra a bicicleta para o seu filho, né? No início você coloca as rodinhas auxiliares lá atrás, né? Para ele não cair, para ele começar a pegar o equilíbrio e tal. Mas daqui a pouco você quer que ele evolua, né? Que ele comece a aprender a andar sem as rodinhas. E aí geralmente o que você faz no início? Vai lá filho, vai lá filho. Aí o filho está andando e você aqui, né? Atrás dele. Ele lá e você atrás dele. Aí a hora que você vê que ele vai tombar alguma coisa, que você faz? Você chama ele e fala, não olha para o chão não, olha para frente, você vai tombar. Ou você pega ele, segura ele e não deixa ele cair. Amém? Então primeiro você vai salvar ele. Você vai pegar ele, não vai deixar ele cair, não vai deixar ele se machucar, e depois você vai chegar nele e falar, olha filho, então, nesse momento aí que você desequilibrou, por que você desequilibrou? Porque em vez de você olhar para frente, você começou a olhar para o chão, tal, para as coisas, entendeu? Então, queridos, é uma pequena ilustração de como Cristo nos ama. Nós que somos pais, que amamos nossos filhos, e somos pecadores, somos falhos, a gente não quer que o nosso filho se machuque. Imagina se Deus, que é o nosso paizinho querido, se Deus, que é o nosso Abba Pai, vai querer que a gente se machuque. Amém? Então, todas as vezes, queridos, que nós estivermos nos afundando, todas as vezes que nós estivermos precisando de uma ajuda, nós não podemos hesitar em clamar ajuda. Nós não podemos. Muitas vezes a gente acha, né, que nós devemos ser fortes, valentes, né, o tempo todo. Mas, queridos, nós temos que pedir ajuda. Todas as vezes que nós precisarmos, que nós nos sentirmos afundando, nós temos que pedir ajuda, né? Ajuda primeiro para Deus, e depois, se alguém puder nos ajudar, ou algum irmão, né? Alguma pessoa que você confia, também temos que pedir ajuda a essa pessoa. Então, a lição de Pedro, né, que ele nos traz é bem clara. Quando a fé falha e a dúvida nos abate, o primeiro passo é clamar ao Senhor, né? Então, quando a nossa fé falha e a nossa dúvida nos abate, o primeiro passo é nós clamarmos ao Senhor. E, com certeza, Ele vai estar sempre pronto a estender a sua mão e nos levantar, como fez com Pedro. Amém? Então, nós vimos aqui 3 lições importantes nessa passagem, né? Que é uma passagem sobrenatural. Nós vimos que quando Jesus nos chama, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que dar o primeiro passo em direção a Cristo, em direção ao chamado dele. Nós vimos que nós temos que manter o foco em Cristo, para não olharmos as nossas circunstâncias e ficarmos com medo e afundarmos, né? E o terceiro ponto que nós vimos é, se eu falhar, como Pedro falhou, eu não posso hesitar em pedir socorro, em pedir ajuda. Amém? Agora, queridos, quem gostaria de viver algo sobrenatural? Amém? Todos nós queremos viver algo sobrenatural. Mas se de repente eu te perguntasse, o que você quer viver de sobrenatural hoje? Talvez você não soubesse responder, né? Talvez você teria que pensar um pouco mais. Mas você sabia que existe algo sobrenatural que todos nós vamos viver? Que todos nós vamos viver. Tem algo sobrenatural que todos nós vamos viver, queridos. E sabe o que é esse algo sobrenatural? É a eternidade. Amém? A eternidade, a vida eterna, aquela que a palavra de Deus nos fala, que nós viveremos e veremos o Senhor face a face. Amém?
A vida eterna é algo sobrenatural porque ela transcende as leis que nós conhecemos. A lei do espaço, a lei do tempo, a lei da física, de tudo que você imagina. A palavra nos fala que quando nós formos arrebatados, ou quando o Senhor nos ressuscitar na sua segunda vinda, nós teremos os nossos corpos transformados. Os nossos corpos não serão mais corrompidos pelo pecado. Serão corpos como o de Cristo tem hoje, amém? Não vai ter mais barreiras, não vai ter mais leis físicas que vai nos impedir de nada, e nós viveremos para sempre. Isso é o que tem de mais sobrenatural para as nossas vidas, e Deus quer que a gente viva esse sobrenatural, essa eternidade com Ele, porque, queridos, a eternidade, ou nós vamos viver com Cristo, ou nós vamos viver longe de Cristo, amém? Não tem uma terceira opção, não existe uma terceira opção. Ou nós vamos viver com Cristo a eternidade salvos, ou nós não vamos viver com Cristo e vamos estar junto com Satanás e seus demônios, que esse lago de fogo e enxofre que Apocalipse fala, né, foi preparado para eles, mas também para as almas que não forem salvas, amém? Então, o primeiro passo que nós temos que dar em nossa vida, e eu creio que a maioria de nós aqui já deu, é o passo de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse é o primeiro chamado de Jesus para nossas vidas, aceitar a Ele como Senhor e Salvador. É se arrepender dos nossos pecados, é confiar na palavra de Deus, e é querer viver como Cristo pediu para nós vivermos, seguindo Ele. Esse é o primeiro passo, amém? Então, se você, por acaso, for confrontado por algum chamado de Cristo, para você sair da sua zona de conforto, atenda o chamado, porque é Cristo que faz o milagre, é Cristo que provê o sobrenatural em nossas vidas. Se Ele chama, é porque Ele nos capacita, e é Ele que nos sustenta. Amém, queridos? Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que o sobrenatural, se nós não vivemos ainda o sobrenatural em nossas vidas, nós com certeza um dia iremos viver o sobrenatural que vai ser a vida eterna contigo, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que em cada dia da nossa vida, que o Senhor possa realmente fortalecer a nossa fé, que o Senhor possa nos dar esperança, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja alimento para o nosso espírito e para a nossa alma, Senhor, que todas as palavras que nós lemos e aprendemos, ó Pai, que nós possamos deixar gravadas nas tábuas do nosso coração, e que possamos viver elas, Senhor, a cada dia das nossas vidas, Senhor. E que não fique somente dentro de nós as Tuas palavras, mas que o Senhor nos use, Senhor, como uma ferramenta preciosa em Tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos ser rios de águas vivas, Senhor, para poder transbordar, ó Pai, na vida daquele que está ao nosso redor, daquelas pessoas que são o nosso próximo, daquelas pessoas que ainda não Te aceitaram, Senhor, como o único Salvador da vida delas, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor faça o sobrenatural, não somente em nossas vidas, mas na vida de todo aquele que crê em Ti, Senhor. Que assim como Pedro foi ousado, assim como Pedro foi corajoso, assim como Pedro colocou a fé dele acima das dúvidas, ó Pai, e foi andar por sobre as águas, que o Senhor também faça assim conosco, que nós possamos a cada dia, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das situações que nós estamos passando, que o Senhor fale para nós, venha, e que nós possamos andar sobre as águas da nossa vida para viver o Teu sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, essa nossa semana, Senhor. Que seja uma semana maravilhosa, ó Deus. Que seja uma semana na Sua presença.
Que nós possamos deixar nossa preguiça, Senhor, de lado. Que nós possamos estudar a Tua palavra, Senhor, como a irmã falou. Que nós possamos ler os devocionais. Que nós possamos orar. Que nós possamos ligar, Senhor, para algum ente querido, para algum parente, para algum irmão, ó Deus. E que possamos, Senhor, juntos, estar sempre contigo. O Senhor sempre à frente, Senhor, das nossas vidas. Enviando os Teus anjos, Senhor, dando ordem a eles para acampar ao nosso redor, ó Pai, para nos livrar, Senhor, em nome de Jesus, de toda a situação que não provém de Ti, ó Deus. Que o Senhor guarde a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor guarde as nossas vidas, Senhor, e possamos ter uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus.